Creio que sim. Então, extraordinária noite a todos. É com grande prazer que eu dou início aos trabalhos, à mesa de palestras de hoje, do nosso primeiro seminário online interestadual do Direito Médico, Saúde Pública e Biodireito. A palestra inicial, ela tem como tema documentações médicas relevantes que asseguram ao médico tratar pacientes com Covid-19. Prontuário médico, termo de consentimento esclarecido e DAVI, que é a Diretivas Antecipadas de Vontade. Os nossos palestrantes da noite são Dr. Bruno e Dr. Péricles Batista da Silva. Peço a gentileza, farei um breve resumo dos currículos. Dr. Bruno Contente é advogado civilista, sócio nominal do escritório Contente Queiroz Advogados Associados, especialista em Direito Médico pela Universidade de Coimbra, Portugal. Dr. Péricles Batista da Silva é defensor público do Estado de Minas Gerais, em Ciência Política pela Universidade de Salamanca, da Espanha, com diploma reconhecido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Direitos Humanos, Teoria Geral e Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e em Direito Processual Civil pela Unidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Foi coordenador do Grupo de Atuação junto aos Tribunais Superiores em Brasília. Foi editor-chefe da Revista da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Doutor Bruno Contente, doutor Péricles Batista, passo a palavra aos doutores. Eu não sei até onde foi ouvido que eu falei ou não, mas eu estava apenas me apresentando. Para mim é uma honra chegar em Minas Gerais de maneira virtual, tirando um dos poucos proveitos dessa situação em que vivemos, que é encurtar as distâncias e, de certa forma, especializar ainda mais essas questões virtuais e poder estar remotamente expandindo o conhecimento e também tirando. Isso é maravilhoso. E muito me honra poder falar sobre um tema que naturalmente já é polêmico, sobre a questão da relação médico-paciente, também da autonomia dele, principalmente diante da ética médica. E quando pensamos isso e acrescentamos a pandemia do Covid-19, parece que temos um prato cheio. E isso, para o direito, de certa forma, é enriquecedor. Muitas discussões, temas, o que temos mais visto são lives nesse sentido, e vamos tentar aprofundar um pouco sobre o que o médico, diante da situação que ele vive hoje, como grande herói que vem sendo divulgado diante de problemas, dificuldades, para poder exercer sua atividade, para poder funcionar da melhor forma possível em ajudar as pessoas, poder agir respeitando a vontade do paciente. Temos ferramentas para isso? Temos. E essas ferramentas, mesmo em nosso país, podem ser utilizadas pela classe médica para poder tirar proveito. E é justamente isso que abordaremos hoje. Prontuário médico, o termo de consentimento livre esclarecido e também as diretivas antecipadas de vontade. Eu, propriamente, vou tocar um pouco mais sobre a questão do termo de consentimento livre esclarecido e diretivas antecipadas de vontade, e o meu colega, Dr. Péricles, já abordará um pouco mais sobre o prontuário médico, mas claro que temos aqui uma certa liberdade de conversar um pouco sobre cada ponto e tornar ainda mais dinâmico esse ciclo de palestras. E é interessante que, quando pensamos logo no termo de consentimento livre, esclarecido, normalmente a classe médica tem uma certa desconfiança, encara aquilo como sendo algo que vai dificultar ainda mais o exercício da sua atividade profissional, que sabemos que não é fácil, principalmente diante de emergências médicas. Pensar ainda num termo de consentimento livre, esclarecido, numa situação de pandemia, mas isso, por mais que pareça estranho, deve ser encarado pelo profissional de saúde como uma proteção.
nós não podemos esquecer o que está por trás do termo de consentimento livre, esclarecido, antigamente chamado de consentimento informado, mas que a doutrina, numa evolução, entendeu que é muito mais do que trazer informações a um paciente, mas envolve também a certificação de que ele teve plena compreensão dos prós e contras do tratamento que será oportunizado a ele, para que ele justamente possa decidir se ele vai aceitar ou não, ou ter, inclusive, as opções de outros tratamentos. Então, o termo de consentimento livre, esclarecido, ele nunca foi tão importante diante da autonomia do paciente, principalmente nessa evolução que veio desde a nossa Constituição como garantia fundamental de direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, a sua autodeterminação e diversos outros princípios que norteiam a autonomia do paciente, que antes não era tão considerada, mas hoje ela é muito positiva. E isso não deve afugentar, não deve fazer com que a classe médica fique com medo ou coisa parecida. Pelo contrário, ela deve encarar isso como uma proteção. E, infelizmente, muitas vezes, o termo de consentimento livre esclarecido, ele funciona de uma maneira muito rígida, muito fechada. O termo não deve ser assim, mas ele deve ser flexível. E isso vai estar tendo um amparo, por exemplo, da própria recomendação do CFM número 1 de 2016, onde é importante, sim, termos o termo de consentimento livre esclarecido, flexível, de acordo com a situação daquele paciente e de acordo com a situação que nós estamos vivendo agora, como, por exemplo, do Covid-19. O próprio CFM, ele no seu artigo, ele deixa muito claro que deixar de obter consentimento do paciente ou do seu representante legal, após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, coloca exceção em salvo de risco iminente de morte. Mas é importante ressaltarmos algo. O termo de consentimento livre esclarecido, ele vai justamente oportunizar que o médico estabeleça todos os riscos daquele procedimento que vai ocorrer. E quando pensamos isso no Covid-19, onde se há ainda parte da própria medicina, protocolos médicos que, vez por outra, passam a ser questionados, ainda há uma insegurança muito grande sobre os protocolos a serem utilizados, esse termo se torna mais importante ainda. E qual que é a segurança jurídica disso? Por que é importante ele considerar? Eu sempre ressalto em palestras a decisão de 2018 do STJ, onde houve uma condenação de uma instituição de saúde, não por erro médico, mas por problemas no termo de consentimento livre e esclarecido. O consentimento informado não foi feito da forma devida. E houve ali uma penalidade grande para aquela instituição. Então, é algo sério e que, feito da maneira correta, vai proteger a classe médica. E quando pensamos em diretivas antecipadas de vontade? Esse documento, que alguns questionam se vai ter validade ou não, questionam até quando que ele vai ser utilizado, ele deve ser encarado também como um objeto de defesa dessa relação médico-paciente, pois oportuniza que o paciente, quando está pleno e capaz, estabeleça o que ele deseja que ocorra literalmente com o corpo dele, e que isso seja respeitado quando ele não puder mais manifestar a sua vontade. Esse termo chamado diretivas antecipadas de vontade, muitos confundem com testamento vital, mas eu sempre gosto de esclarecer que o testamento vital está muito relacionado à questão do término de vida. Muitos doutrinadores tentam esclarecer isso e há uma certa confusão. Mas o diretivas antecipadas de vontade ele é muito maior. Ele pode abranger diversos pontos e ele deve ser respeitado, sim. Nós talvez pensemos assim, mas até onde ele pode ser utilizado dentro de uma relação médico-paciente? Sempre. Ele sempre pode ser considerado. E é muito triste observarmos ainda nos dias de hoje algumas decisões que não respeitam as diretivas antecipadas de vontade, que encaram de uma forma negativa, que façam confusão, como eutanásia ou coisas do tipo. Mas hoje a diretiva antecipada de vontade, feita da forma correta e usada da forma correta, e outras palestras que vão abordar esse tema também, é algo que procura proteger o médico, já que ali vai estar estabelecido a vontade do paciente.
que sobressai, inclusive, a vontade de familiares, que muitos confundem nesse sentido. Em tempos de Covid, é muito importante que a classe médica compreenda também os direitos do paciente. E eu sempre gosto de relacionar os direitos humanos do paciente, que é um termo que foi desenvolvido pela doutora Aline Albuquerque, Cohen, por Ezer, e ali estabelece princípios que devem ser observados ainda em tempos de Covid, desde que a coletividade não esteja em risco. Então, por exemplo, eu sempre relaciono a questão do direito à vida frente ao Estado, do direito à privacidade, do direito aos cuidados com a saúde, do direito de não ser discriminado, do direito à informação e do direito a não ser submetidos a tratamentos cruéis. Lembrar disso, há algo muito positivo na relação médico-paciente. E também vai estar de acordo se as diretivas antecipadas de vontades foram respeitadas, inclusive em tempos de pandemia. Isso é fácil? Não é. Sabemos das condições de trabalho do profissional de saúde, e são verdadeiros heróis. E tentar dar proteção para ele ao lidar com isso, com certeza vai ser muito positivo. Acho que já falei até muito, doutor Péricles. Vou abrir para o colega e qualquer coisa a gente volta depois de novo. Ok, muito boa noite a todos. Obrigado. Prazer, já começo cumprimentando o senhor, doutor Bruno, a doutora Francine Salomé, que está aí moderando aí a mesa. E dizer que é um prazer enorme, né, participar desse evento virtual. Parabenizar a OAB, o Grupo Unis, pela iniciativa, né, de fazer isso, enfrentar as contingências, né, porque a gente, na área médica e na área jurídica, é fato, né, que nós temos que enfrentar desafios. Nós não nos acovardamos ou não recuamos diante do desafio. O desafio apareceu, a gente enfrenta. Então, o que a OAB está fazendo hoje aqui é nada mais do que isso, né? Tratar dos temas que têm que ser abordados da forma como isso é possível e com uma vantagem aí de abranger um espaço territorial até maior. A temática é muito pertinente, a autonomia do paciente portador da COVID, porque, historicamente, nós temos aí um conflito que eu considero, e já tive a oportunidade de pontuar isso em outras ocasiões, que não é um conflito antagônico. Né? Conflito antagônico de um contra o outro, talvez imaginando numa estrada, aí, um carro contra o outro para chocar de frente. Eu estou falando aqui de médico, quando a gente fala direito do paciente, dá a impressão que nós estamos aí colocando em colisão, em rota de colisão com o médico. Na verdade, não. O que nós temos, no meu entender, é um conflito de confluência. Como pode haver conflito de confluência? Imagine os dois carros indo para o mesmo lado, mas eles precisam ficar um do lado do outro, precisam se acomodar, ajeitar, né? Quer dizer, se um quiser tomar totalmente a pista, não dá, eles têm que se acomodar e têm que aprender a ir juntos, porque juntos eles vão, como disse aí nosso presidente que iniciou a palestra, juntos se vai mais longe da forma como tem que ser. Então, o médico, em suma, e o paciente, eles têm o mesmo objetivo. O paciente quer se curar e o médico quer trazer a cura para o paciente. Então, eles podem e devem trabalhar juntos. Isso deixa de fora, infelizmente, isso precisa ser pontuado repetidas vezes, porque de vez em quando ainda acontece, a história do paternalismo médico. Né? O que era o paternalismo médico? Aquela história de que o médico ele tem aí, ele não precisa ouvir o paciente, ele não precisa estar junto com o paciente, ele não precisa da cooperação do paciente. Isso ficou no passado e a classe médica já entende isso, o meio jurídico, a doutrina já trabalhou muito isso, nós temos muitas decisões, pareceres nesse sentido. Então, não há dúvida de que hoje a gente pode falar muito mais tranquilamente sobre a autodeterminação ou o direito de autonomia do paciente. E por quê que é interessante nesse contexto de Covid? Ora, porque nós sabemos como é que funciona, como é que está funcionando a questão da Covid. Né? Eu, na minha atuação, uma grande parte da minha atuação é na área de saúde. Hoje mesmo, falei com o secretário de saúde, e nós tivemos vimos uma decisão, temos um caso lá que é um caso drástico de uma criança de 2 anos de idade precisando de uma cirurgia. Não é emergência? Não, não é emergência, não. Mas é uma coisa que você olha as fotos e fica assim horrorizado com o que você vê.
E, assim, né, nós sabemos que não tem prazo para ser feito. E do jeito como... Por quê? Porque o foco é tudo Covid. É lógico que o foco tem que ser Covid mesmo, mas nós temos uma conjuntura de fatores e temos circunstâncias que devem nos fazer pensar aí de como a gente deve equilibrar essa questão. Então, nesse contexto de Covid, o que importa é, né, com hospitais cheios, com leitos faltando, isso pode parecer que a circunstância, que o contexto é tão emergencial que a gente pode desconsiderar os direitos dos pacientes. E é que isso não é a tônica, não é o que deve ocorrer. Por quê? Ora, porque o direito do paciente, ele não vem contra, não está contra o direito médico, mas, ao contrário, ele está a favor do direito médico. Se nós olharmos, direito do médico, inclusive, se nós olharmos o tema da palestra, dessa parte, dessa mesa, fala dos documentos que servem, de alguma forma, uma outra leitura, de proteção ao médico, ao profissional médico, que, na verdade, muitas vezes é colocado nessa questão de direito do paciente numa situação difícil. Eu já tive médico me dizendo, olha, a gente fica entre a panela e o fogo, né? A cruz e a caldeirinha, porque se eu aceito, eu posso enfrentar um processo lá ético. Se eu não aceito, eu vou enfrentar um outro processo da família do paciente ou do próprio paciente. Então, é uma situação complicada, às vezes, a situação do médico. E isso muito por conta do problema de não se estabelecer ou de não serem estabelecidos certos conceitos, tanto na doutrina como no Conselho Federal de Medicina, como na própria jurisprudência. Ela ainda é dúbia em alguns aspectos. Na questão do prontuário médico, o que precisa pontuar é que o que é o prontuário médico? Ora, definição que eu gosto muito do CREMESP. O CREMESP, lá no seu site, diz que prontuário médico é, na verdade, o prontuário do paciente, e é um conjunto de documentos padronizados, ordenados, etc., que estão ali para servir ao tratamento médico e, logo, obviamente, no interesse do paciente. Lembrando da definição do próprio Conselho Federal de Medicina, que define o prontuário médico como esse documento também, que serve para a equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Então, esse prontuário, ele é absolutamente fundamental no atendimento. Ele vai concentrar todas as informações que se pode ter sobre aquele tratamento para fins científicos, para fins de interesse do paciente e para fins de interesse do médico, inclusive numa eventual defesa contra alguma alegação infundada sobre a sua atuação. Veja, tudo isso nós estamos pensando aqui no contexto da Covid-19, porque, por enquanto, ainda nós estamos lá no pico da curva, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, e não se está discutindo isso. Baixar, que as pessoas puderem, né, se deslocar de novo, andar novamente, certamente surgirão aí, né? Aqueles, olha, aquele morreu porque não precisaria ter morrido, o atendimento não foi dessa forma, ou foi ou não foi, e muitas vezes isso pode desaguar numa questão que envolva o atendimento. E aonde é que vai se dirimir, qual é o documento que vai dirimir, que vai ajudar, vai contribuir para que essas questões sejam dirimidas? Ora, é o prontuário médico. Portanto, é uma questão muito clara e nós precisamos resguardar os direitos do paciente, por exemplo, o direito de acesso, né? Isso é uma questão constitucional, a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 33, fala claramente lá que todos têm direito de receber dos órgãos públicos, né? E, lógico, quem está na área médica, ainda que seja uma clínica privada, presta um serviço de natureza pública, lógico, de interesse público, portanto, é óbvio que nós estamos falando de saúde do cidadão, saúde das pessoas. Então, as pessoas têm direito de receber informação. E o Código de Ética é muito claro. Artigo 88, esse já renovado, 2018, diz aí que é vedado negar ao paciente acesso ao seu prontuário, deixar de fornecer cópia quando solicitada. Lógico, às vezes a pessoa fala, eu quero o prontuário médico. Ninguém entrega o prontuário médico. O prontuário médico é um documento que não entrega a ninguém, nem mesmo ao paciente. São sempre cópias do prontuário médico que são disponibilizadas para quem tiver legítimo interesse. É lógico que há no 88 uma ressalva, salvo quando dar esse acesso implique risco ao próprio paciente ou a terceiros.
E aí, de vez em quando, há algumas questões aí que são levantadas, né? Recentemente eu vi uma questão judicial acerca desse tópico especificamente. O médico dizendo, olha, não, eu não vou fornecer cópia do prontuário porque isso pode ocasionar risco a terceiros. Vamos lembrar, esse direito existe sim, mas esse direito não é potestativo do médico. Ou seja, ele não tem o direito de pura e simplesmente negar acesso, evocando esse artigo. E nos ocorre aí o enunciado 66 da segunda jornada de direito de saúde, promovida lá pelo CNJ lá em 2015, e no enunciado 66 disse que poderá constituir quebra de confiança passiva de condenação por dano a recusa imotivada em fornecer cópia do prontuário ao próprio paciente ou ao seu representante legal, e etc. Aí, mais longo aí. Mas o ponto é a recusa imotivada. Ou seja, o médico pode recusar? Pode, mas ele terá que motivar. E tudo isso consignado no prontuário. Ele vai motivar de que forma? Assim como o juiz motiva suas decisões. Nós, da área jurídica, sabemos que não é dado ao juiz, por exemplo, dizer indefiro, ponto. Existe isso, né? Indefiro, ponto. Indefiro pelos seguintes fundamentos. E aí ele fundamenta, ele motiva. Isso é constitucional, isso tem que ter. Se não tiver, a decisão é nula. Portanto, o médico, ele necessita motivar a sua decisão de tornar inacessível aí ao paciente o registro, aí, os registros lá do seu prontuário. Por quê? Porque no momento em que ele motiva, ele abre a possibilidade de um recurso ou de se discutir o mérito daquela questão. Isso é o respeito ao direito dos pacientes. E aí nós temos, né, quem que pode pedir esse prontuário médico, solicitar e ter acesso a ele? Ora, o próprio paciente, nós temos assim, N decisões sobre isso é inequívoco, jurisprudência, inclusive. O Poder Judiciário, né, o juízo que requisitar, vai ter acesso, logicamente, tem que ser interessado ao juízo. O próprio médico, artigo 89, o médico pode usar aquilo o conteúdo do prontuário na sua própria defesa, artigo 89 do Código de Ética Médica. E aí sobram as duas questões aí que são mais discutíveis, tormentosas, né? Familiares, especialmente familiares quando a pessoa falece, podem ter acesso ao prontuário? Bom, há jurisprudência no sentido que sim, dizendo que não seria motivo, não existe um motivo plausível para se dizer que o paciente não deva ter acesso ao documento, ao documento aí do prontuário, aos documentos do prontuário, ou ao prontuário para tirar cópias, etc, etc. Inclusive fotos, né, ele pode tirar. Por que isso ocorre? Segundo a jurisprudência existente, isso diz respeito ao próprio interesse, né, dos familiares, inclusive de saber os procedimentos que foram adotados e de resguardar e de buscar os seus direitos. E, lembrando, por um lado, um risco, né, até certo ponto, porque o médico pode vir a enfrentar uma contestação lá do seu modo de atuar naquele caso, mas é também uma proteção, porque ele tem resguardado e documentado todos os seus esforços para poder chegar aí a contento, ao objetivo de todos, né, de ambos, né, tanto dele como do paciente, que é promover aí a solução daquela questão médica. Essa jurisprudência ela tem melhorado um pouco, né, se estabilizado em alguns casos, mas em outros ainda há uma certa discussão, há alguns artigos ainda mesmo do Código de Ética que estão sendo contestados, inclusive nos tribunais superiores. Isso ainda vai precisar a jurisprudência se assentar um pouco. Mas o fato é que, conforme, inclusive, o próprio Código de Ética diz, não tipifica infração ética de qualquer natureza, inclusive omissiva, o acolhimento da recusa terapêutica prestada na forma prevista nesta resolução. Essa é a resolução 2232/2019, que está vigente. Olha que coisa, né? Então, há uma contradição lá na própria normativa do Conselho, dizendo que a pessoa o médico pode excepcionar aqui, mas o outro não fala nada de exceção, fala que não tipifica infração, ou seja, o médico está resguardado eticamente se ele
acolher a recusa. Óbvio que nós estamos falando de paciente capaz, adulto capaz, no seu pleno juízo, etc. Né? Outros casos aí a discussão talvez esteja outra. Bem basicamente é isso que eu quero deixar a doutora Salomé talvez mediar, né? E o doutor Bruno também retornar, né? Mas basicamente sobre o prontuário os pontos tópicos assim centrais talvez fossem esses. Extraordinário. A fala de ambos, né, é um tema muito relevante, principalmente nesse momento de Covid-19, onde as pessoas estão com muitas informações, né, muitas vezes informações errôneas do que ela pode ou não fazer, mas é o que eu sempre digo aos clientes, tanto na classe médica quanto dos pacientes, é que sempre tenham todas as documentações, tanto os médicos, os prontuários, toda a classe multidisciplinar preencham os documentos de uma forma clara, sucinta, objetiva, mas também com alguns detalhes relevantes que podem ser necessários por, como os nobres doutores disseram, uma possível ação, como também uma defesa. Então, é o que nós realmente estamos alertando toda essa classe, né? Foi brilhante todas as explanações, tanto da questão de diretivas de vontade, né, do termo de consentimento esclarecido. O paciente ele não conhece tantos os termos técnicos que a classe médica usa, então eles precisam ser informados de uma forma bem clara, bem objetiva, bem, às vezes, minuciosa, dependendo, né, do grau de instrução do paciente, de uma forma que ele saia do consultório ciente exatamente de qual procedimento vai fazer e, principalmente agora, por conta da Covid, de quais são os procedimentos que vão ser adotados com ele internado ou em quarentena domiciliar. Sem mais delongas, nós temos aqui uma pergunta, e eu vou ler aos doutores. É uma pergunta do professor Sérgio Clemente. Ele é professor de Ética e Bioética das turmas de Enfermagem, Radiologia e Saúde Mental da Escola Técnica Geração Itajaí de Florianópolis, Santa Catarina. A pergunta é a seguinte: apesar dos avanços na compreensão da obrigatoriedade dos termos de consentimento livre e esclarecido, em respeito à autonomia do paciente, infelizmente, ainda alguns hospitais e funcionários negam ao paciente o direito de clausular nem mesmo que pequenos detalhes dos documentos, como, por exemplo, negar determinado tipo de tratamento muito específico. Ou seja, talvez na própria entrada do hospital ou no termo de internação, oferecem-se termo de adesão, onde o paciente não pode mudar nada do que está escrito. Como esta atitude pode ter prejuízos legais à instituição e profissionais envolvidos? Essa é a pergunta, doutores. Bom, vou iniciar então. Fato, eu vejo essas situações exatamente algo que me entristece, porque literalmente são instituições às vezes que não têm uma informação adequada sobre o direito do paciente em relação à ética médica e acabam contribuindo para uma medicina defensiva. Muitas vezes baseadas em mitos, baseados de é melhor não atender do que talvez flexibilizar. E quando pensamos em termos de consentimento livre e esclarecido, a essência dele é a flexibilização para justamente se adaptar ao caso concreto ou ao caso do paciente. Se você coloca aquilo como um termo de adesão, você tem uma afronta total à essência do termo de consentimento livre e esclarecido. Como é que você pode enrijecer algo que vale para todos? Né? Então, a instituição, quando tem essa atitude, claramente ela pode estar sim infringindo, né,
os direitos do paciente e até agir com uma certa discriminação. E há necessidade disso? Não há necessidade. E justamente a flexibilização do termo de consentimento é que justamente vai trazer mais proteção ainda à instituição de saúde e ao médico. Né? Lembrando justamente daquele famoso caso da decisão do Dr. Salomão, do ministro Salomão, em 2018, foi justamente o problema dessa informação e não um erro médico que gerou uma grande indenização. Então, situações como essa podem se tornar cada vez mais corriqueiras justamente por uma inflexibilização desnecessária. Então, o termo de consentimento, ele tem na sua essência essa flexibilidade, é a própria recomendação nesse sentido. Então, talvez a busca por justamente uma assessoria jurídica melhor para tanto o paciente e, claro, os interesses da instituição de saúde do médico e conseguir harmonizar. E como o Dr. Pérez comentou, não há esse conflito. Não há esse conflito, não tem necessidade de haver esse conflito. Na verdade, são muitos mitos que acabam, infelizmente, gerando um conflito que não deveria existir. Eu rapidamente apenas pontuaria o seguinte, complementando, né, a brilhante fala do Dr. Bruno, me estranha muito eu ouvir isso, tendo em vista o objeto do contrato. Porque se nós formos nas Casas Bahia, comprar um fogão e quisermos exigir discussão de cláusulas, não, mas o fogão Brastemp, aquele que é feito lá na fábrica, milhares e milhares e milhares de fogões iguaizinhos, e aí eles são vendidos ali, eu vou querer discutir cláusula de... puxa vida, aí parece que eu estou exagerando um pouquinho, né? E para comprar um fogão, vamos lá no contrato de adesão. Agora, a pessoa que se apresenta no hospital, tem 2 casos iguais, 2 pacientes iguais no hospital, se apresentando no hospital, não existe isso na face da terra, não existe. Cada caso é um caso. Não existe padronização, não se pode padronizar o atendimento. É óbvio que alguns procedimentos, eles devem ter uma linha, né? Porque senão não tem como proceder ao atendimento. Então, existem protocolos. Isso sim. Agora, padronizar um formulário e dizer que se aquilo ali, alguma coisa daquele formulário não está de acordo com uma convicção, algo fundamental, fulcral ali, que aquilo não pode ser mexido, me parece que não é apropriado para o ramo do qual nós estamos falando, para a área da qual nós estamos tratando, que é a área médica, em que cada caso é um caso, cada paciente é um paciente e ele merece essa atenção individualizada, inclusive em relação às suas convicções, que não podem ser deixadas de lado. Né? A gente não pode pensar na vida só respirar, cérebro oxigenado e coração batendo, né? Sangue circulando. Então, a vida não é só isso. A vida começa com isso, a vida é algo muito mais amplo, e envolve as convicções da pessoa, o seu bem-estar pleno. Isso é a Organização Mundial de Saúde que fala o que é saúde, o que é doença. Não é só a ausência de enfermidade, patologia. Então, de fato, nessa área que nós estamos, esse tipo de procedimento não tem cabimento, pelo menos a meu sentido. Concordo plenamente com os doutores e, sem mais delongas, agradeço imensamente, né, na pessoa do Dr. Lucídio, né, a oportunidade de termos essas explanações. Agradeço aos doutores Péricles e Dr. Bruno e passo agora, doutores, a palavra ao próximo moderador, é o Dr. Mário Antônio Conceição. Ele é promotor de justiça de Varginha, quem vai moderar agora a segunda palestra. Dr. Mário, a palavra está com o senhor.